Conversas em Desenvolvimento, um suplemento da revista da Plataforma Portuguesa das ONGD. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast de Conversas em Desenvolvimento, que coincide com o lançamento da edição de novembro de 2025 da revista da Plataforma Portuguesa das ONGDs. Sob o título Justiça Global, Caminhos para a Reforma da Arquitetura Financeira Internacional, é deste modo que entramos na leitura deste novo número da revista. O financiamento para o desenvolvimento enfrenta hoje desafios sem precedentes. Os conflitos, a crise climática, o aumento das desigualdades e a fragilidade das instituições internacionais exigem soluções inovadoras e solidárias. A 4ª Conferência Internacional sobre o Financiamento do Desenvolvimento, realizada em Sevilha em julho, reforçou a necessidade urgente de mobilizar mais e melhor financiamento, promovendo mecanismos justos de alívio da dívida, sistemas fiscais sustentáveis e parcerias estratégicas entre setores público e privado. Esta edição da revista procura refletir sobre estas questões centrais, oferecendo análises e propostas de diferentes especialistas da área da cooperação para o desenvolvimento, financiamento do desenvolvimento e sociedade civil. E é justamente com dois especialistas da área que vamos falar na próxima hora. A Ana Filipe Oliveira, responsável de Comunicação e Advocacy da ONGD ACEP, a Associação para a Cooperação entre os Povos, uma associada da plataforma, e também membro do Conselho Editorial da revista Mundo Crítico. E também o Alexandre Abreu, professor no Departamento de Economia do ISEG e investigador do Centro de Estudos sobre África e Desenvolvimento. Bem-vindos e obrigado a ambos por terem aceitado o convite para estarem connosco neste belíssimo espaço Graal, uma ONGD também associada da plataforma. Eu estruturei esta nossa sessão de cerca de 1 hora a propósito da arquitetura financeira internacional em 4, 5 blocos. Vamos tentar ver se conseguimos ir a todos eles, porque a conversa depois ditará se escutamos ou não a proposta inicial. Ana Filipe, eu gostaria de começar por si, por causa de um diagnóstico que está refletido neste novo número da revista e que é um diagnóstico pesado. A arquitetura financeira internacional está numa situação de fragilidade e tem vindo a reforçar as desigualdades, sendo por isso necessárias soluções inovadoras, colaborativas, para alcançar os tão falados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Qual é o papel de uma ONGD como a ACEP, associada da plataforma, neste contexto, para ajudar a que esta fragilidade da arquitetura financeira internacional se robusteça e deixe de ser tão frágil? Bem, em primeiro lugar, muito obrigada também à Plataforma Portuguesa das ONGDs pelo convite. É um prazer estar aqui e partilhar o painel com o Alexandre Abreu. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, é importante as próprias organizações, uma organização como a ACEP, estar dentro destes temas e contribuir também para, de alguma forma, com recomendações para melhorar, não é? E é isso que nós temos feito nos últimos anos, para além de toda a componente de cooperação para o desenvolvimento, os programas que temos com as organizações de sociedade civil nos países parceiros, temos também uma componente de advocacy, de influência política em Portugal. Não só no trabalho com os jornalistas, mas também com deputados, com a própria Secretaria de Estado e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E esses contactos são muito regulares, do ponto de vista, por exemplo, quando o interlocutor é um político, é a classe política, eles são receptivos a reuniões e alinhamentos estratégicos? Sim e não. Okay. Nós temos de facto apostado muito nos últimos anos nessa componente. Por exemplo, fomos responsáveis durante alguns anos pela redação do relatório Aid Watch, que é um relatório que monitoriza não só a ajuda pública ao desenvolvimento portuguesa, mas também a própria política de cooperação. E se temos estado... a Filipe foi autora de 2 desses relatórios. 2 ou 3, não tenho bem a noção neste momento, mas sim. Sim, um deles
deles, o primeiro foi uma análise de uma década, em 2012, desde da primeira década de 2000, dos anos 2000, e depois também fizemos um sobre a agenda pós-2015, portanto que houve aí uma inversão, uma alteração na própria dinâmica da cooperação, e já podemos falar sobre isso mais adiante, mas de facto temos feito muito esta abordagem de investigação à ação, ou seja, a par também da academia, tentamos também nós produzir conhecimento e tornando-o útil neste diálogo e no aprofundamento do diálogo com os decisores políticos. E é um caminho que temos feito, não só com a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, mas nos últimos anos, pelo menos nos últimos 2, 3 anos, também com o próprio Parlamento, porque achamos cada vez mais que o Parlamento também se deve envolver nesta temática e neste diálogo. O Parlamento Nacional e também no Parlamento Europeu. Aliás, a plataforma dinamizou uma comitiva, uma viagem à Europa, a Bruxelas, para estar com o deputado Carlos Zorrinha. Acho que foi muito importante também fomos cerca de 2 dezenas de associadas a essa reunião, e acho que foi muito importante também esse contacto com as instituições europeias, e acho que devemos aproveitar essas brechas também para aprofundar esse diálogo. Quando diz sim e não, relativamente à receptividade, fiquei um bocadinho ainda lá atrás. Sim e não, porquê? Porque sentimos que há essa abertura para o diálogo, mas depois aquilo que é acatado, aquilo que é acolhido em termos de recomendações da própria sociedade civil fica um pouco aquém ainda, não só a nível nacional, mas também a nível internacional, e o Compromisso de Sevilha e o Fórum da Cooperação também é espelho disso, não é? Ou seja, há cada vez mais este envolvimento da sociedade civil, mas depois aquilo que é acatado em termos de recomendações e de sugestões da sociedade civil muitas vezes fica aquém. Isso é um dado interessante, ou seja, havendo cada vez um maior envolvimento da sociedade civil, depois há um apocamento desse contributo por parte de decisores políticos. Sim, e eu costumo dar um exemplo que foi o responsável pela ONG de Oikos, o João José Fernandes, há uns tempos numa conversa que eu tive com ele. Que aliás tem um excelente contributo para a edição desta sobre revista. O financiamento climático. Ele dizia que há 2 décadas atrás a sociedade civil ficava fora desses fóruns, na parte de fora, em manifestações públicas, mas sentia que havia aqui um contributo e um acatamento um acolhimento daquilo que eram as suas recomendações. Hoje em dia está sentado também na Assembleia, à mesa, não no plenário principal, mas há sempre os side events, não é? Os eventos paralelos, em que há esse contributo, mas depois aquilo que é refletido no próprio documento fica um pouco aquém. Isso em Sevilha também se vê, ou seja, em eventos destes, obviamente que o documento não é redigido na altura. Há todo um processo que pode demorar 1, 2 anos a ser realizado, e há também essa tentativa da própria sociedade civil de contribuir para esse documento final. E aquilo que eu senti, eu não tive em Sevilha, os meus colegas da ACEP, também da plataforma, tiveram, aquilo que nós sentimos é que a sociedade civil não foi ouvida, e há um bom artigo também na Al Jazeera sobre isso, ou seja, a frustração que daí resultou, não é? Daquilo que eram as recomendações da sociedade civil e que depois não foram acolhidas. Com as graves consequências que isso também pode ter para a saúde democrática, porque a sociedade civil intervém, é ouvida, mas depois aquilo não avança, e depois acabamos por voltar, ou há pelo menos esse risco de voltarmos ao desinteresse e ao divórcio relativamente à política e aos decisores políticos, e eventualmente isso significaria uma maior taxa de abstenção, um maior alinhamento da realidade política. Vamos aqui chamar o Alexandre também à conversa, que está calado desde o início. E ouvir com todo o interesse. Exatamente, e sem prejuízo de ir complementando o que a Ana Filipa vai dizendo. Queria também puxar a conversa também para os bancos públicos de desenvolvimento, que têm um potencial para promover, por um lado, investimentos sustentáveis, mas também enfrentam desafios para garantir um impacto social efetivo. Como é que se consegue, na sua condição profissional
relacionado com a economia e com como é que se consegue este equilíbrio, como é que se consegue pôr bancos públicos de desenvolvimento a explorar o enorme potencial que têm para promover esses investimentos sustentáveis. Bem, muito bem. Em primeiro lugar, saúdo o Hélder e saúdo aqui a Ana Filipe Oliveira, minha conhecida e amiga, na verdade, de longa data. O meu centro de investigação, o CESA, tem uma parceria longa com a ACEP, inclusive no âmbito da Mundo Crítica, a revista. Sim, é verdade. Sim, não é fundamental dizer isso, mas sobretudo o CESA tem muito gosto em estar envolvido nesta revista, que muito nos orgulha, e quero também saudar a plataforma das ONGD por 40 anos comemorados este ano e por trabalho notável e meritório enquanto organização e enquanto catalisador também da ação das suas associadas. A pergunta que o Hélder me faz relativamente aos bancos públicos de desenvolvimento pode levar-nos em muitas direções, porque os bancos, em primeiro lugar, temos vários tipos de bancos públicos de desenvolvimento. O artigo neste número da revista da plataforma foca-se sobretudo nos bancos multilaterais, principalmente globais, internacionais ou regionais, mas há também bancos de desenvolvimento nacionais e, na verdade, essa é uma dimensão em que a arquitetura financeira para o desenvolvimento poderia e deveria seguramente ser bastante melhorada. No passado, e estou a falar de algumas décadas atrás, muitos países, diversos países em desenvolvimento dispuseram já de estruturas, nomeadamente até o ajustamento estrutural dos anos 80, 90, dispunham de estruturas bancárias de capital público nacional com um mandato e com capacidades direcionadas para a promoção do desenvolvimento, e o motivo pelo qual tem capacidade de fazê-lo independentemente de considerações de rendibilidade de curto prazo, é o facto de fundamentalmente terem capitais públicos, do capital estatal, não é? Mas depois temos também ao mesmo tempo os bancos, as instituições financeiras internacionais, aliás até mais comumente designadas assim, os bancos de desenvolvimento regionais, continentais, africano, asiático, e depois temos os globais, como o Banco Mundial mais conhecido, e depois o FMI, que não sendo um banco de desenvolvimento é uma instituição financeira internacional. E depois ao mesmo tempo, cada uma destas instituições é várias coisas e atua em vários domínios, não é? Atua e é suscetível de atuar enquanto financiador, e financiador com características peculiares. Em princípio, aquilo que distinguirá os bancos de desenvolvimento dos bancos comerciais é, por um lado, o facto da seleção dos projetos que fazem não estar vinculada apenas a considerações, ou muito secundariamente apenas a considerações de rendibilidade, embora, claro, tenham de ter preocupações de viabilidade dos projetos, mas fundamentalmente preocuparem-se com aquilo que vão ser os impactos em termos de desenvolvimento, de mudança estrutural ou de desenvolvimento social e humano. Mas isso é apenas uma das coisas que fazem, que é selecionar projetos, emprestar capital. Em princípio, também uma dimensão muito importante é os prazos dos empréstimos serem bastante mais longos, não é? Permitindo aquilo que alguns autores, como a Mariana Mazzucato, têm chamado capital paciente, não é? Ou seja, a ideia de que... Esperar um pouco, dar permitir, uma almofada, não é? Exatamente, permitir que no longo prazo os projetos financiados possam tornar-se efetivamente viáveis. Sim, porque leva tempo, não pode ser uma coisa imediata. Leva tempo, sobretudo quando estamos a falar de processos de mudança estrutural, de aprendizagem, de obtenção de escala, por exemplo, projetos direcionados para a industrialização em países em desenvolvimento que procurem ultrapassar um paradigma exclusivamente virado para a promoção de mercadorias primárias, agrícolas ou energéticas ou minerais, e procurarem algum tipo de qualificação produtiva em termos de industrialização. Tudo isso exige tempo para se tornar mais viável, e daí a necessidade desse capital paciente. E tendo em conta que muitos desses projetos muitas vezes acontecem, não digo do zero, mas de um ponto de partida muito arcaico, é mesmo necessário que esse capital paciente... Sim, todas as experiências de desenvolvimento, aquelas que são habitualmente consideradas mais bem-sucedidas, por exemplo, no leste asiático, mostram que estes processos exigem realmente investimento de recursos públicos, com uma visão estratégica e com um direcionamento de capital nesta lógica paciente, para permitir a aquisição de competências, para permitir a formulação de articulações entre os vários atores produtivos nas economias. Mas já agora, só para regressar um bocadinho atrás, eu não cheguei a dizer outras coisas que estes bancos fazem. Sim. E uma das que fazem é assistência técnica, não é? Assistência técnica e aconselhamento.
por vezes orientando os governos e as administrações públicas em sentidos até bastante vinculativos, e isso nós sabemos bem da história daquilo que tem sido muitas destas organizações financeiras internacionais, em particular o Banco Mundial e o FMI, e o papel que tiveram nos processos de ajustamento estrutural nos anos 80 e 90, na verdade foram agentes centrais para um direcionamento das estruturas produtivas e da própria orientação da governação, num sentido da liberalização, da privatização, da desregulamentação, que alguns argumentarão que era necessário na altura, mas que sabemos hoje que deu origem fundamentalmente a 1 ou 2 décadas perdidas de desenvolvimento. Portanto, há uma dimensão impositiva dessas instituições. Pode muitas vezes haver. E não necessariamente de diálogo e de... Depende muito também das condições que os países parceiros têm para conseguir resistir a essas pressões. Isso também depende das conjunturas, não é? Em contextos de crise da dívida, como nos anos 80, 90 e também como agora estamos a viver, naturalmente que a necessidade de acesso a financiamento de emergência por parte, sobretudo de países fiscalmente muito frágeis e pobres, de uma forma geral, os torna muito mais vulneráveis à pressão externa e à necessidade de acatar imposições externas. E essas pressões e imposições tipicamente orientam-se segundo aquilo que é a perspectiva inevitavelmente ideológica dominante em cada momento, que, sobretudo dos anos 80 em diante, no caso das instituições financeiras internacionais, mas também dos bancos de desenvolvimento regionais, é uma visão muito pró-mercado, liberalizadora, com tudo o que isso implica. Sendo uma voragem muito grande. Posso só acrescentar uma questão a esta questão dos bancos multilaterais de desenvolvimento, que de facto é uma tendência que tem tido cada vez mais destaque, e isso é uma tendência que vem já desde 2015, em Addis Abeba, com o 3º Fórum sobre Financiamento para o Desenvolvimento. De facto, aquilo que a sociedade civil, uma das críticas que a sociedade civil faz a este aprofundamento e este destaque que é dado a esse tipo de bancos, é que condiciona também a própria política de cooperação, ou seja, condiciona a interesses do capital financeiro e também do setor privado. Há um maior destaque cada vez maior, um destaque cada vez maior a esse tipo de figuras, não é? Na própria condução daquilo que são as políticas e os programas de desenvolvimento. Era só isso que eu queria aqui acrescentar. É um bom acrescento, um bom contributo, muito obrigado. Entretanto, o Alexandre focou ali a questão da dívida, e com a crise da dívida externa a afetar mais de uma centena de países de baixa e média renda. Há por um lado, eu gostaria aqui de explorar aqui pelo menos 2 dimensões, as responsabilidades históricas dos credores e por outro a necessidade de se encontrarem soluções que garantam a justiça, a proteção dos direitos humanos, que também é uma questão fundamental e muitas vezes negligenciada, secundarizada, para não dizer negligenciada, na verdade, e também soluções para o financiamento de serviços essenciais. É no fundo uma pergunta para ambos, mas poderia começar aqui pela Filipa. Ainda há esperança, ainda alimenta a esperança de que os credores assumam efetivamente as suas responsabilidades no nosso tempo de vida? Pronto. Sim, eu não venho para esta conversa porque com uma visão muito otimista sobre aquilo que é a política de cooperação e o rumo que está a tomar, ou seja, há um lema que eu costumo usar muito, que é a ignorância paz de espírito, e quanto mais lemos, mais inquietos ficamos, não é? E nas últimas 2 semanas tenho estado a ler sobre aquilo que emanou também do próprio compromisso de Sevilha e daquilo que é o rumo que tem tomado, sobretudo neste último ano, desde janeiro de 2025, e de facto vejo com alguma preocupação essa questão. A questão da dívida, eu remeto para aquilo que é o artigo da revista da plataforma, que acho que está excelente, o artigo sobre a dívida, mas de facto também no próprio compromisso de Sevilha e naquilo que daí emanou, ficou também aquém, como noutras matérias. Uma das propostas da Euroded e de outras organizações de sociedade civil, a Euroded é uma aliança europeia justamente para as questões da dívida e do financiamento do desenvolvimento, era que daí saísse uma convenção das Nações Unidas para a dívida soberana, e não saiu, ou seja, continua o status quo
mantém-se o status quo como estava anteriormente. Portanto, nós já tínhamos alguma dificuldade em passar do papel à prática, às vezes também é muito difícil chegar ao próprio papel. Exato, sim, e tornar um compromisso vinculativo, sim. Não é? Ou seja, aquilo que está explanado é voluntário. Não é? E de facto continua a crise da dívida, é uma crise muito atual, é uma crise que acho que sem precedentes, não é? Neste momento. Pelo menos é uma discussão a ter-se, não é? Exato, sim. Seguramente é pior desde os anos 80, de certeza. Exatamente, e que não teve solução e que podia ser ali aquela arena para aprofundar e tentar também algumas soluções, e não foi isso que aconteceu. E depois há também esta circunstância de parte da ajuda pública ao desenvolvimento, a APD, ser contabilizada como alívio de dívida que nunca chega ao terreno. É um bocadinho sobre isso que estamos a falar também, mas nós podemos retomar esta conversa sobre a ajuda pública ao desenvolvimento, mas Alexandre, algum acrescento que queira fazer em relação a esta, para passarmos a um outro tema que eu acho que é também muito relevante, mas algum acrescento a fazer esta questão da dívida e esta... Sim, pode levar-nos muito longe também, não é? Desde já, pronto, entender, se calhar também para benefício dos espectadores, não é? Muitos estarão a par, mas as causas próximas, a questão é, o problema do endividamento é que aquilo que parece sustentável num determinado momento, muito rapidamente pode tornar-se insustentável quando há alguma conjugação particularmente desfavorável de acontecimentos, e essa conjugação ocorreu nos últimos 5 anos. Tivemos a crise do Covid, que significou a recessão para a maior parte dos países, na verdade, a totalidade, penso eu, dos países do mundo, com impactos muito significativos tanto ao nível da redução das receitas fiscais para a generalidade dos países, incluindo muitos países mais frágeis e de baixo rendimento, portanto, uma redução das despesas e uma necessidade de aumento, uma redução das receitas e uma necessidade de aumento de despesas associadas com várias questões, mas em particular com as respostas à própria pandemia. Em simultâneo com isso, dá-se o caso de... Temos a crise da Ucrânia, temos o aumento, a invasão da Ucrânia, temos o aumento do preço dos combustíveis, que também afeta a generalidade dos países que não são produtores de combustíveis, não é? Claro. Portanto, são importadores líquidos de combustíveis. E depois, num contexto que globalmente é inflacionário, a resposta dos países do norte global, em particular dos Estados Unidos e do Banco Central Europeu, foi uma resposta de subida das taxas de juros, e essa resposta de subida das taxas de juros fez com que o ambiente das taxas de juros a nível global tornasse o custo do financiamento por parte dos países do Sul muito mais difícil. Não só o custo de manter o financiamento já previamente incorrido, como de ir buscar novo financiamento. Então, esta é uma tempestade perfeita do ponto de vista financeiro para muitos países, que fez com que larguíssimas dezenas, possivelmente mais de 100, estejam ou em risco de aproximar-se de risco de incumprimento ou na vizinhança disso. Aquilo que sabemos de certeza é que para muitos a implicação tem sido, nestes últimos 3, 4 anos, eu penso que não houve nenhum incumprimento propriamente dito desde 2022, mas há muitos países que estão em situações de grande fragilidade, desde a Zâmbia, Sri Lanka, inúmeros países, em situação de grande fragilidade e em muitos casos a terem de dedicar uma parcela muito significativa do seu orçamento ao serviço da dívida, com todas as implicações que isso tem, nomeadamente de restrições para a despesa social, de educação, de saúde e tudo aquilo que sabemos ser fundamental. Agora, que tipo de respostas é que aqui se impõe? Bem, quer dizer, nós sabemos quais são e podemos e devemos discutir as responsabilidades que aqui estão associadas, não é? Porque muita desta dívida, na verdade, pode ser considerada como estando associada a uma responsabilidade histórica, não é? Temos uma responsabilidade histórica a um primeiro nível mais profundo, que é, no fundo, a ideia da justiça global e das reparações relativamente a um passado colonial e todos os constrangimentos ao desenvolvimento. Há esse primeiro nível de responsabilidade, digamos, o das reparações. E depois há um nível mais imediato, que é o facto de, em termos mais próximos, muita da dívida poder ser considerada injusta ou odiosa. Em muitos casos, a dívida é incorrida de alguma forma, através de um conluio explícito ou implícito entre elites no poder num determinado momento em diferentes países do Sul e instituições financeiras do Norte global, muitas vezes para projetos ou para iniciativas que acabam por beneficiar pouco ou nada as respectivas populações. E o caso das dívidas ocultas de Moçambique é aqui ilustrativo, diria eu, mas temos muitos casos por todo o mundo, com o problema que depois, independentemente disso, as populações dos países em causa, em muitos casos, acabam por se ver vinculadas
a pagar indiretamente, na medida em que deixam de beneficiar dos serviços públicos, porque o Orçamento de Estado passa a ser direcionado fundamentalmente para o serviço dessa dívida. Então, temos estes dois níveis de responsabilidade e estes dois níveis digamos, que justificariam outro tipo de atuação, que passaria, também temos precedentes, diria, benignos. No final dos anos 90 tivemos uma iniciativa global, a iniciativa IPIC, para os países mais pobres, altamente endividados, que, na prática, foi um jubileu da dívida para muitos dos países de baixo rendimento. Neste momento, claramente, parece que estamos a precisar de uma iniciativa semelhante, e é isso que muitos atores, e em particular a sociedade civil, têm vindo a reivindicar. E, de facto, há um movimento no norte global, depois há o chamado sul global, e não admira também, tendo em conta a conjuntura, tendo em conta este contexto atual, que haja aqui um movimento que é meio território ainda não cartografado, águas não conhecidas, de um sul global que se tem vindo a juntar através de plataformas como os BRICS e anda ali a mexer um bocadinho nas placas tectónicas da geopolítica tal como nós a conhecíamos até agora, com uma predominância do norte global, e o sul global tenta ser... Certo. Portanto, com parcerias como Rússia e China, que são sem dúvida, rogue states, ou são... Sim, na verdade com efeitos, desculpa, Filipe, depois acrescentarás aquilo que entenderes, claro, mas com efeitos que na verdade são bastante ambíguos e contraditórios muitas vezes, não é? Por exemplo, todo o acesso, a estrutura do endividamento hoje de muitos países, digamos, do sul global, para simplificar. Aliás, a própria pergunta remete para, se calhar, cada vez menor conveniência ou validade de nós fazermos uma divisão binária do mundo em norte e sul global, quando temos, na verdade, níveis muito distintos e muita heterogeneidade dentro daquilo que é o sul global e as chamadas economias emergentes. E fala-se por simplificação. Isso. Eu continuo a achar que tem interesse, não é? Até porque remete, o conceito não é geográfico, é fundamentalmente hierárquico, não é? Então é nesse sentido que acho que continua a ser interessante utilizar, mas claro que temos estados semi-periféricos com posicionamentos bastante mais complexos, temos economias emergentes, diferentes níveis e que se articulam de diferentes formas, e isso é também relevante aqui no contexto da crise da dívida, porque um dos aspectos que distingue a atual crise da dívida da crise da dívida dos anos 80, 90, é que muitos dos países, agora sim de baixo rendimento, ou dos países menos avançados, têm hoje parte do seu endividamento não é exclusivamente relativamente a credores públicos ou privados do chamado Norte Global, mas também, neste caso, dívida no âmbito daquilo que poderíamos chamar de cooperação Sul-Sul, e em particular relativamente à China no âmbito da iniciativa da nova Rota da Seda, One Belt, One Road. E, por exemplo, sabemos que este ano e no próximo ano haverá toda uma vaga de reembolsos que muitos destes países deverão fazer de empréstimos concedidos junto da China na última década, e que vão colocar muitos destes países numa situação particularmente difícil, e isto mostra alguma da ambiguidade e da contradição destas questões, porque, por um lado, o acesso à cooperação chinesa e ao financiamento chinês em particular foi saudado num determinado momento e visto de forma muito positiva por muitos destes países, porque não vinha associado ao tipo de condicionalidade de políticas de orientação liberal que as instituições financeiras internacionais do norte global impunham. Na verdade, era em grande medida agnóstica a esse nível, façam o que entenderem, o que também obviamente abria a porta a que elites menos legítimas ou menos com uma visão menos benigna relativamente às suas populações também tirassem disso partido. Mas não deixou de ser também algo que contribuiu para o avolumar do endividamento, e que neste momento é uma parte também muito significativa do problema, e que aliás dificulta também respostas articuladas, porque obviamente uma resposta articulada em termos do perdão da dívida implicará agora envolver credores com naturezas bastante distintas e até de lados distintos, digamos, do novo mundo multipolar. E de facto estes conceitos são muito elásticos. Nós temos, para sermos justos, quando olhamos para o Japão, já nos referimos ao Japão como o Ocidente alargado, portanto é sempre
A Austrália também, exatamente, portanto é tudo muito, muito elástico e há mesmo aqui uma pequena revolução que eventualmente poderá agigantar-se com estes conceitos que nós aprendíamos na escola e aprendemos nos manuais e que entretanto tudo isso tem de ser revisto. Posso só acrescentar uma coisa àquilo que o Alexandre também comentou, relativamente a estes novos atores e à cooperação Sul-Sul e o que é que isso também representou para a própria cooperação europeia ou dita ocidental, ou dos países do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE. Ou seja, no meu entender e daquilo que tenho percepcionado também, é que tem havido uma espécie de downsize das exigências da própria cooperação europeia, e o Global Gateway, que é um programa, um processo, que é um programa de cooperação europeia, é desse exemplo. Ou seja, há uma cada vez menor exigência com toda esta componente de direitos humanos, de defesa do Estado de Direito, de inclusão da sociedade civil, para competir com esta nova rota da seda e com estes novos atores. A Rússia, por exemplo, é um ator fortíssimo hoje em dia também em muitos países africanos, nomeadamente na África Ocidental, a própria China, e portanto há também esta resposta da parte da União Europeia que nos preocupa, não é? Ou seja, no fundo, para tentar combater a influência cada vez maior chinesa e russa, a União Europeia acaba por adotar os mesmos métodos e fechar os olhos, fazer vista grossa de dimensões como os direitos humanos. Sim, e aposta muito nas grandes obras infraestruturais, também a nível de educação e saúde, também está no Global Gateway, mas sobretudo naquilo que são infraestruturas, que é uma das grandes componentes da cooperação chinesa, não é? E a própria sociedade civil e a participação dos países do Sul Global, dos países parceiros, dos países que são os receptores, digamos assim, destas grandes obras públicas e destas grandes obras infraestruturais, ficam um bocadinho aquém também dessas negociações. Ou seja, hoje em dia, uma das críticas que se faz é da questão também da transparência nos contratos. Por exemplo, há um grupo empresarial, um grupo de empresas que faz aconselhamento ao próprio Global Gateway, que são 59 empresas europeias e também, creio que sim, europeias, e que são elas também que fazem este aconselhamento, e a sociedade civil está um bocadinho à margem, não é? Portanto, na própria Mundo Crítico nós temos um artigo precisamente sobre o Global Gateway e as críticas que a sociedade civil faz a esse processo, em que há uma exigência que seja mais transparente a nível dos próprios contratos. Por exemplo, uma das empresas que faz parte desse grupo de aconselhamento é a Nokia, que depois participa naquilo que é a construção de um cabo submarino, que é uma das obras também desse próprio programa do Global Gateway. Portanto, há aqui uma nebulosa que é preciso também esclarecer e melhorar. Portanto, se é o grande programa desde 2022, creio, 2022, 2023, é a bandeira daquilo que é a cooperação europeia, deve ser escrutinada. Não é? Há aqui uma outra dimensão da dívida que eu gostaria que nos ajudassem a esclarecer. Nesta nova edição da revista, o João José Fernandes da Oikos fala de um conceito que é todo um programa, que é a armadilha da dívida climática, refere também a falta de transparência, a distribuição desigual de recursos. Ora, aqui em relação a este compartimento da dívida, esta caixinha da dívida, que é a dívida climática, e a dívida climática ser descrita como uma armadilha, isto significa o quê? Que países endividados não conseguem investir em adaptação às novas realidades, às novas exigências para uma menor dependência de combustíveis fósseis. Será possível separar a justiça climática da justiça financeira? Ou, no fundo, estaremos nós a pedir aos países mais pobres que paguem 2 vezes a fatura?
Quem é que... são muitas pontas soltas, mas podemos começar pela... Tá bem, eu começo eu, depois tu. Por essa armadilha da dívida climática. Sim, é uma boa questão, claro, não é? Porque em cima de toda a dimensão de dívida histórica associada ao colonialismo e depois aos processos de injustiça e hierarquia mundial pós-coloniais ou neocoloniais, no caso especificamente da questão climática, há esta dimensão muito clara, que é o facto de os países mais industrializados, mais ricos, de alguma forma se terem alcandurado a essa posição com um determinado recurso a tecnologias e processos que hoje em dia sabemos que, se forem generalizados, significam simplesmente o fim da vida na Terra tal como a conhecemos. Não é? Então, nesse sentido, o facto de os países que atualmente têm uma legítima aspiração ao desenvolvimento, mas que sabem que não podem seguir o mesmo rumo, obviamente é fundamentalmente disso que falamos quando falamos de dívida climática. A expectativa de que procedam de outra forma, quer a nível da mitigação, quer a nível da adaptação, obviamente exige recursos que esses países também não têm e seguramente grande parte do debate, nomeadamente no contexto de Paris, etc., tem sido, e dos próprios debates de financiamento e desenvolvimento na última década, tem sido também muito em torno disto. Claramente, o volume dos recursos financeiros que têm sido colocados à disposição dos países mais pobres, menos avançados, de mais baixo rendimento, do sul global, é claramente insuficiente, e uma das dimensões que claramente também parece certa é que, atendendo à natureza de tudo aquilo que estamos a falar, não é obviamente justo que possa ou deva assumir a forma de endividamento adicional, deve assumir, obviamente, a natureza de subvenção e de apoios diversos que têm justificados à luz de uma ideia de reparação histórica, de compensação por se vedar um caminho para o desenvolvimento que historicamente foi trilhado por outras nações e que agora não é possível trilhar exatamente da mesma maneira, e também à luz de uma ideia de bens públicos globais e de bens comuns globais, a tutela do ambiente e em particular do clima como algo que é de todos e deve ser por todos suportado na medida das capacidades financeiras de todos, claramente cria uma muito maior responsabilidade da parte dos países do Norte. Nesse contexto, algumas das coisas que têm vindo a ser apontadas, de alguma forma, são controversas porque podem ser vistas ou como copo meio cheio ou como copo meio vazio. Por exemplo, estas debt for nature swaps, não é? Estas swaps financeiras de dívida existente por investimentos que procurem salvaguardar a natureza, de alguma forma podem ser vistos como um copo meio cheio no sentido em que correspondem a alguma reestruturação de dívida existente, mas há também muita gente e muitos atores mais críticos, em particular no sul global, que consideram que não só é insuficiente, como de alguma forma é uma forma de greenwashing da dívida, que mantém algum tipo de tutela do norte relativamente ao sul global, que muitas vezes muitos destes projetos... Atuando até uma dimensão neocolonial, mas... Exato, que aliás está também muito presente naquilo que é a crítica de muitos projetos de mitigação e em particular de energias verdes que têm sido implementados no sul global, muitas vezes implicando land grabbing, portanto a apropriação de terras, indo contra aquilo que são os interesses das comunidades locais, de povos indígenas. Portanto, muitas vezes aquilo que aparece como projetos que têm, e tê-lo-ão seguramente, uma dimensão benigna do ponto de vista da resposta climática, não deixam de ter às vezes implicações ambientais, locais e sociais muito significativas. Então, nesse sentido, aquilo que as visões mais críticas, que eu também prefiro, dizem é que não pode haver uma justiça ambiental que não seja simultaneamente social. Então, a transição climática tem que ser uma transição justa, como aliás o autor José Fernandes diz e explica e bem. Sim, e também não podemos esquecer que os países que mais sofrem com as alterações climáticas são aqueles também que menos contribuem, não é? Exatamente. E, portanto, é uma questão, na base disto está uma questão também de solidariedade, não é? Que deve ser. Sim, sendo que o Alexandre tem focado muito a dimensão da reparação pelas responsabilidades coloniais, mas os ventos políticos não sopram propriamente de feição para isso. Aliás, há um movimento mesmo de rejeição, de pedidos de desculpa, de devolução de material telhado, lá está, de reparações históricas, de reparações de uma realidade que nós gostávamos, julgo eu, todos aqui sentados, tanto nós aqui como daquele lado, a parte técnica, que não voltassem, né? Mas depois há
há este lado de uma certa perpetuação deste traço de quem manda e quem obedece, quem explora e quem é explorado, sob o manto ou sob a desculpa de, na verdade, estamos a cooperar, na verdade, estamos a financiar, na verdade, estamos a criar riqueza para aqueles países. De que forma é que vê esta dívida climática e este novelo de dívidas em que muitas vezes estes países se encontram com consequências gravíssimas para as sociedades, para as populações que lá habitam? Eu acho que esta questão da colonização e das práticas neocoloniais, acho que é um debate muito interessante e que deve ser aprofundado, até na própria sociedade portuguesa, e tem havido essa tentativa, digamos assim, nos últimos anos. O ambiente não é de todo propício a isso, hoje em dia, ou seja, há toda esta questão da ascensão da extrema-direita, dos populismos, uma crise até do próprio multilateralismo, não é? Que torna as sociedades cada vez mais fechadas em si, naquilo que é o seu umbigo. Mas acho que é um debate muito interessante, e isso também na própria cooperação também se reflete. Todo o debate, por exemplo, em torno da localização da cooperação para o desenvolvimento é um dos efeitos do aprofundamento dessa reflexão, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com as relações de poder da própria cooperação. Eu creio que Sevilha também era um bom palco para discutir, e houve essa discussão, não sei se no plenário principal, mas na sociedade civil houve certamente essa discussão, de que a própria definição daquilo que é a política de cooperação, dos fluxos de financiamento que são canalizados para os países parceiros, que devia passar para a égide das Nações Unidas e não estar no chamado Clube dos Ricos, não é? No G20, no CAD da OCDE, e que continua a ser aí que é marcado o passo, digamos assim, daquilo que é cooperação para o desenvolvimento. Ainda não conseguimos fazer essa transição para uma discussão e um plenário mais democrático. Continua muito centrada a discussão nessa, e a própria sociedade civil tem também tentado fazer essa desconstrução, ou seja, nós somos sociedade civil em desconstrução também, não é? Naquilo que é a nossa relação com os parceiros, naquilo que são as parcerias que hoje em dia devem ser cada vez mais genuínas, não é? Não deve ser uma parceria de ocasião, mas uma real parceria entre as diferentes organizações de sociedade civil. Portanto, há toda aqui uma questão que deve ser aprofundada e que foi começado este debate. Há países que estão muito mais à frente do que nós. Estou a falar do Reino Unido, a própria Noruega, e também na própria União Europeia, em Bruxelas, mas que neste momento sentimos que há até, do ponto de vista político, uma aversão a essa discussão, não é? Há também, do ponto de vista político, uma aversão a uma outra discussão, que também é refletida, mais uma vez, no novo número da revista, quando temos o Centro de Intervenção para o Desenvolvimento de Amílcar Cabral a defender de alternativas como o comércio justo, a soberania alimentar e a regulação das multinacionais, isto por forma a garantir um comércio mais equitativo e sustentável. E aqui introduz-se também via Oxfam propostas de reformas que permitam tributar de forma justa os mais ricos e as multinacionais, e por isso é que também não tem havido muita disponibilidade política para taxar os mais ricos, que para uns é uma questão da mais elementar justiça, para outros é pura demagogia e até repelente de investimentos nos países onde as grandes fortunas seriam visadas. Isto é uma pergunta, na verdade, para ambos. Ainda há lugar para reabrir esse debate? Há disponibilidade política da sociedade civil também para que se fale de forma séria e abandonando, no fundo, as caixinhas ideológicas em que as pessoas se colocam, porque é também uma forma de redistribuir melhor a riqueza e não permitir que os mais ricos concentrem tudo aquilo sem grande moça, porque depois acabam por não pagar grandes impostos sobre as fortunas. Pois, se calhar duas notas. A primeira para dizer,
não devemos ter medo de encarar estas questões como questões ideológicas e sobretudo como questões normativas. A ideia de que, de alguma forma, tudo o que tem a ver com a cooperação e desenvolvimento são questões técnicas é uma ideia errada, não é? Portanto, isto é sempre político, tem sempre a ver com as nossas visões para o mundo, a nossa noção de justiça, a nossa noção de dignidade humana, portanto é sempre disso que estamos a falar, e é sempre ideológico, mesmo quando se quer apresentar como não ideológico. Portanto, esse é um primeiro ponto. Mais vale que o façamos explicitamente, mostrando claramente qual é o nosso quadro de valores, qual é a nossa visão do mundo. Quando digo nós, enquanto indivíduos, mas também enquanto organizações, enquanto até declarações de princípios ao nível daquilo que é a política de cooperação dos Estados, etc. Sim, nada contra a ideologia. Não, claro. Eu aproveitei a deixa. Eu sei que não era o caso. É importante. Nada contra a ideologia. Eu gostava é que essa discussão não fosse, não tivesse um pressuposto de que os dois lados não partissem ambos. Sim, claro, e que não seja possível algum tipo de diálogo. Sem atirar a ideologia logo à cara. Claro. Não, a esse nível o que eu queria acrescentar, e aliás relaciona-se com a questão anterior que a Filipa respondeu, porque na verdade é uma pergunta que nos permite pegar na questão das reparações, permite-nos pegar na questão do perdão da dívida, permite-nos pegar na questão do comércio internacional, de uma estrutura mais justa para o comércio internacional ou para a fiscalidade global. Todas estas questões nós podemos trazê-las para uma mesma discussão que tem a ver com procurarmos mecanismos internacionais de articulação financeira, comercial, económica, que sejam mais promotoras da justiça global, mas para todas elas coloca-se este dilema interessante, que eu acho que é também um dilema que se aplica ao compromisso de Sevilha, que é nós, quer na revista, quer aqui neste debate, quer em muitos fóruns, quem tem perspectivas mais exigentes ou mais críticas, seguramente consegue identificar, até na linha daquilo que vem sido as nossas reivindicações ao longo de muitos anos, consegue reivindicar muitas áreas em que deveríamos avançar mais, a bem da justiça global e a bem da dignidade. No entanto, quem está a prestar o mínimo de atenção ao mundo tem bem noção que nós não estamos propriamente num contexto muito favorável a avanços, pelo contrário, até a questão aqui é evitar que os recursos sejam mais significativos. Nós sabemos que neste momento há uma redução dos montantes da ajuda na maior parte dos países doadores, ou em boa parte deles, incluindo alguns mais centrais e os Estados Unidos desde logo, não é? Utiliza-se a expressão peak aid, não é? Portanto, a ideia de que o auge da cooperação já passou e agora tenderemos a viver um recuo dos montantes direcionados para a cooperação, e também uma alteração da lógica, uma lógica muito mais auto-interessada, muito mais subordinada a interesses estreitos securitários e de defesa ou económicos, mas muitas vezes até diretamente de gestão migratória, securitários, etc. Então, de alguma forma, temos este paradoxo, não é? Que é por um lado, há uma noção clara daquilo que seriam os avanços necessários, por exemplo, na questão do jubileu, do perdão da dívida, mas sabemos realmente o ambiente político, principalmente a nível, esta ascensão da nova internacional de extrema-direita, como falou aqui a Filipa, mas de uma forma mais ampla, aquilo que eu também vejo como uma degradação da ordem liberal internacional do pós-Segunda Guerra Mundial, com o multilateralismo sob ataque e com uma persecução do interesse próprio, estreito, visto de uma forma muito mais estreita por parte da maior parte dos países do Norte, é um ambiente que claramente não é favorável a aspirações de avançarmos mais. Então, aquilo que se pode, aplicando ao compromisso de Sevilha, o que é que eu diria? É que nós podemos olhar para ele e simultaneamente ver que ele fica muito aquém do que seria necessário num conjunto de áreas, por exemplo, relativamente à dívida, por exemplo, relativamente à justiça fiscal global, mas ao mesmo tempo também olharmos para ele e termos a noção que ele é fundamentalmente aspiracional e que nós não vemos que existam as condições para que se execute aquilo que lá está. Portanto, está simultaneamente aquém do necessário, mas também aparentemente, claramente além daquilo que parecem ser realisticamente as condições políticas neste momento para poder caminhar nesse sentido. Então, aquilo que é preciso é realmente começar a construir essas condições políticas, e isso obviamente é um problema muito mais amplo do que apenas a questão da cooperação e desenvolvimento, que já é extremamente ampla, mas na verdade estamos a falar realmente daquilo que são, neste momento, a crise estrutural do nosso sistema mundo, não é? Portanto, é uma questão que até ultrapassa o âmbito da cooperação. Ana Filipa, sei que quer acrescentar, vi pela sua cara, pela sua expressão, que queria acrescentar algo ao que disse o Alexandre. Sim, o quarto fórum da cooperação sobre desenvolvimento, sobre financiamento do desenvolvimento, aconteceu numa altura que eu acho que ainda estávamos todos um pouco em choque com aquilo que aconteceu em janeiro,
e também depois em março... O que aconteceu em janeiro? Não ocorre? Com a questão da suspensão dos programas da USAID, claro. Não é? Pronto, só para... Após a reeleição de Donald Exato, Trump, sim, e as medidas que ele tomou. E com o despedimento de 80% do seu pessoal, portanto foi mesmo, que é só o maior doador, não é? O maior financiador do desenvolvimento a nível mundial, e também com as notícias dos cortes cegos que estão a ser feitos ao nível dos outros financiadores também muito expressivos do caso da OCDE. E aqui falo precisamente do Reino Unido, por exemplo, que refere que até 2027 vai fazer um corte de cerca de 40% da sua ajuda pública ao desenvolvimento, que era um dos campeões da ajuda pública ao desenvolvimento. Tinha até uma lei que passou no Parlamento em 2015, que exigia que o cumprimento dos 0,7 do rendimento nacional bruto canalizado para a ajuda pública ao desenvolvimento. Temos o corte, eu creio que foi agora nos dados preliminares do caso da OCDE, que foi referido que pela primeira vez em 30 anos que os quatro financiadores muito importantes do CAD, a Alemanha, a França, o Reino Unido e creio que é a Noruega, ou não tenho agora bem presente, mas há quatro financiadores que vão fazer cortes e nos próximos anos, portanto, cortes consecutivos, nos anos consecutivos, na ajuda pública ao desenvolvimento. E vemos isso com muita preocupação, porque até na própria narrativa pública e política, a ajuda pública ao desenvolvimento está a desvanecer. Ainda não desapareceu, mas está a desvanecer. E acho que é uma agenda, uma narrativa que a própria sociedade civil não pode deixar cair. Ou seja, hoje em dia temos cada vez mais esta tendência de usar estes novos instrumentos de financiamento para o desenvolvimento, os blended finance, os instrumentos para o setor privado, os chamados PSI, e a ajuda pública ao desenvolvimento como um instrumento de alavancagem, e essa é a expressão mais usada, não é? A ajuda pública ao desenvolvimento como uma alavanca à utilização desses fundos. E vemos isso com muita preocupação, porque isso é uma tendência também de financiarização do próprio desenvolvimento, e eu iria mais longe até da própria privatização daquilo que é a cooperação. Ou seja, acho que podemos deixar de chamar de cooperação, mas chamar de diplomacia económica, porque de facto é cada vez mais a utilização da própria política de cooperação para o desenvolvimento como um braço daquilo que é a cooperação, a diplomacia económica. E só queria acrescentar mais uma coisa, que é o Reino Unido, o Keir Starmer foi muito categórico nisso, disse que essa redução tem a ver também com aquilo que é o esforço de guerra, ou seja, a canalização de fundos para a Ucrânia e para esse esforço de guerra e para o armamento. E, portanto, é uma tendência geral, não sabemos como é que Portugal também se vai comportar nisso, mas que é muito preocupante. Tudo isso é um ótimo gancho para uma entrevista que está publicada nesta edição da revista à Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Ana Isabel Xavier, em que a governante detalha as prioridades de Portugal na cooperação para o desenvolvimento, fala do reforço da ajuda pública ao desenvolvimento, fala da promoção de mecanismos de alívio da dívida, fala da mobilização de recursos internos e privados, fala da articulação estratégica das políticas de paz, segurança e desenvolvimento sustentável. Ana Filipe, isto é uma mão cheia de boas intenções, ou há de facto margem para começar a fazer check em cada uma delas, ou não passa mesmo de boas intenções que dificilmente depois são concretizadas? Aquilo que a senhora Secretária de Estado disse também nessa entrevista à revista da plataforma vem no seguimento daquilo que é a própria estratégia da cooperação, portanto não surpreende, pronto, está explanado aquilo que são os eixos centrais e os objetivos, portanto, da cooperação portuguesa. Disse isto em 2025 como poderia ter dito há uns anos ou daqui a... Não, é no seguimento também daquilo que, pronto, também não seria de esperar que saísse muito desse
dessa narrativa, mas de facto nós por vezes dizemos que a própria estratégia de cooperação é uma carta de boas intenções, agora é necessário operacionalizá-la, e isso ainda não está a acontecer, ainda não há um plano de operacionalização da própria estratégia de cooperação, e é uma crítica que nós temos feito. A estratégia já tem 2-3 anos e ainda não há essa questão. Agora, sim, é preciso passar do papel à prática, e a ajuda pública ao desenvolvimento, de facto, os últimos dados que temos disponíveis indicam que houve também um aumento para a canalização para as estruturas multilaterais, portanto para a cooperação multilateral, e também para a questão da guerra da Ucrânia, também é uma das componentes. E a cooperação bilateral, por exemplo, continua a ser um pouco penalizada, desde 2015 que houve essa inversão, não é? A ajuda pública ao desenvolvimento canalizada para a cooperação bilateral representa cerca de 1/3 da cooperação a nível total, da cooperação total, dos fluxos de ajuda pública ao desenvolvimento. E também temos feito essa crítica à própria cooperação portuguesa. E também a questão de utilização dos fundos para projetos e programas de controle migratório e da própria defesa e segurança também é preciso ver com pinças, não é? E também perceber aquilo que é a própria ajuda pública ao desenvolvimento genuína, ou seja, despida daquilo que são os interesses estratégicos de Portugal, não só na segurança e no acolhimento de refugiados, por exemplo, e nas questões migratórias, mas também daquilo que são daquilo que é a utilização da ajuda pública ao desenvolvimento para alavancar também os interesses privados, os interesses do setor privado. Portanto, há aqui várias questões que temos que ver e esmiuçar para perceber qual é que tem sido o rumo. Alexandre, quando agora, como em governos anteriores, o primeiro-ministro de turno avisa a oposição de que a margem para negociar medidas para o orçamento do Estado é curta, o que é que sobra para a cooperação para o desenvolvimento? Às tantas parece algo exótico ali no meio daquela discussão toda orçamental, daquelas centenas de propostas de alteração que não são acolhidas, ou a grande parte delas fica apenas pela apresentação e eventual discussão, muitas vezes apressada, mas é mais jogo político que está a falar para o eleitorado de cada um dos partidos e menos há uma consciência, julgo eu que há uma consciência dos partidos da oposição também, de que estão a fazer aquilo para falar para o eleitorado, não que acreditem que aquilo vai ser acolhido, até porque o primeiro-ministro, como outros no passado, foram avisando que a margem negocial era curta. E, portanto, onde é que entra aqui a cooperação para o desenvolvimento? Isso não é tipo uma ave rara, algo exótico naquele documento que é o Orçamento do Estado? Pois, na verdade, nem sequer estou a par que, pelo menos na discussão na generalidade, que tenha havido referências na discussão parlamentar à questão da cooperação. Tenho ideia que, mas é possível que tenha havido alguma referência, não estou a par da parte que acompanhei, pelo menos não me lembro disso. Depois também há a questão do orçamento ser sempre também uma declaração de intenções, e depois a própria execução orçamental depois muitas vezes não correr exatamente da forma como está prevista, então é um exercício a priori que por vezes não se concretiza. Agora, com um pouco mais de otimismo, eu queria dizer, embora a Filipa claramente tenha olhado para estas questões muito mais de perto que eu, mas dentro deste panorama geral de retração da cooperação e de subordinação a lógicas que não são lógicas de desenvolvimento social, de desenvolvimento humano, eu diria que, apesar de tudo, encontramos alguns sinais positivos, claramente, nos últimos anos na cooperação portuguesa. Tem aumentado, claro que também tem a ver com o que se contabiliza, claro, mas tem aumentado em termos do rácio APD, rendimento nacional bruto, continua muito baixo, claro, continua abaixo de 0,3, onde já esteve, aqui há coisa de 15 anos, continua muito baixo. Temos sempre aqui o copo meio cheio e o copo meio vazio, em contrapartida tem recuperado alguma coisa. Por outro lado, em termos da afetação setorial, também, apesar de tudo, uma parte, pelo menos dos dados que eu consegui encontrar mais recentes, continua uma parte maioritária a dirigir-se aos setores sociais, digamos assim, educação, saúde, e não tanto esta subordinação que sabemos que é uma tendência crescente na cooperação a lógicas de diplomacia económica, de financiarização e de rendibilidade. Então eu quero acreditar, sendo certamente possível fazer-se mais e melhor, num mundo ideal
Portugal faria parte dos países que cumprem o compromisso dos 0,7% do rendimento nacional bruto dedicado à APD, ou pelo menos aproximar-se disso. No mundo ideal, Portugal seria uma voz muito mais ativa, a pugnar pela defesa da lógica da cooperação internacional numa lógica de dignidade, de desenvolvimento humano, de autonomia, de localização. No mundo ideal, Portugal também estaria a fazer muito mais aqui já estou até a extravasar da cooperação e entrar nos negócios estrangeiros, mas pela autodeterminação de povos, como por exemplo no Saara Ocidental, ou pelos direitos humanos em situações como se está a viver na Guiné-Bissau. Portanto, seguramente gostaríamos que se fizesse mais e melhor, mas ao mesmo tempo também não deixo de reconhecer aquilo que de positivo, apesar de tudo, temos verificado em termos de algumas tendências no caso português. Muito bem. Eu tenho um desafio agora final, não vos falei, portanto é até um pouco injusto, mas assim é que é mesmo um desafio, não vos alertei para isto. Para finalizar e apelando ao poder de síntese, uma pergunta, um desafio para ambos. Ana Filipa, começo por si. Se tivesse de deixar uma única frase gravada na pedra para 2030, quando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável deveriam estar cumpridos, que mensagem deixaria aos decisores globais sobre financiamento para o desenvolvimento? Sim. Bem, esta tramou-me. Mas eu diria, depois isto podia ser lapidado, mas diria que não se esquecer daquilo que deve ser a base da cooperação para o desenvolvimento. Os princípios que estão na base, os valores, a questão da solidariedade internacional, a questão da defesa dos direitos humanos, defesa do Estado de Direito, sociedade civil, um melhor e mais propício espaço cívico para as populações e paz no mundo. Pronto, isto parece Miss Universo, mas de facto é muito importante não perder esse norte, não perder esse farol dos valores que estão subjacentes àquilo que é a cooperação para o desenvolvimento. Muito bem. Sim, eu estou muito alinhado com a Filipa, porque vivemos um tempo de crises múltiplas e que para lidarmos e respondermos a essas crises, que saibamos cuidar daquilo que é o bem comum, que saibamos preservar as ideias de solidariedade e especificamente, mais concretamente no que diz respeito à nossa relação com o Sul Global, que saibamos promover a autonomia, a dignidade, o desenvolvimento humano. Todas essas questões continuam a ser centrais, não vão deixar de ser, aliás, pelo contrário, serão cada vez mais. Oxalá sabemos estar à altura. Muito bem. Muito obrigado, Ana Filipa Oliveira, responsável de Comunicação e Advocacy da ONGD ACEP, Associação para a Cooperação entre os Povos, e membro também do Conselho Editorial da revista Mundo Crítico, e também ao Alexandre Abreu, professor no Departamento de Economia do ISEG e investigador do Centro de Estudos sobre África e Desenvolvimento. Obrigado pela vossa presença neste Conversas em Desenvolvimento e por terem passado a última hora a discutir assuntos tão prementes da nossa sociedade e do mundo atual. Agradeço também a toda a equipa técnica e de produção que tornaram possível este episódio. Agradeço ao Espaço Graal por nos ter acolhido. A nova edição da revista da Plataforma Portuguesa das ONGD está aí, com o título Proposta, que é um título que é todo um programa, A Justiça Global, Caminhos para a Reforma da Arquitetura Financeira Internacional. Até ao próximo episódio deste podcast, onde a cooperação para o desenvolvimento não é uma esmola, é sim mesmo uma questão de justiça. Até breve.